O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A maior parte dos infectados pelo Covid-19 apresenta sintomas leves. Aproximadamente 15% evoluem para casos graves que exigem hospitalização, levando a uma mortalidade de cerca de 3%, dependendo do país. Apesar de uma taxa de mortalidade inferior à dos surtos anteriores como o SARS e o MERS, a propagação do Covid-19 é mais rápida devido ao longo período assintomático, ao longo do qual o portador pode contaminar várias pessoas. Os epidemiologistas estimam que é alta a probabilidade do Covid-19 atingir entre 40% a 70% da população mundial nos próximos 12 meses, o que coloca enorme pressão sobre o sistema de saúde como um todo, uma vez que os doentes críticos normalmente necessitam de suporte ventilatório na UTI durante várias semanas. Na Itália, o sistema de saúde teve uma sobrecarga inédita nas últimas décadas. Salas cirúrgicas e leitos de outras especialidades médicas tiveram que ser transformadas em UTI, e os sedativos críticos estão com os estoques esgotados. Segundo especialistas, é muito cedo para falar numa vacina. O objetivo é que as pessoas resolvam seus sintomas clínicos, deixem rapidamente os hospitais e sobrevivam à infecção. Segundo o professor Marcelo Amato, da Universidade de São Paulo, estudos recentes indicam que os casos de Covid-19 apresentam hipoxemia desproporcional ao comprometimento radiológico e mecânica pulmonar. Ao contrário da gripe suína, nos estágios iniciais da doença, a mecânica respiratória é boa, com complacência pulmonar muito bem preservada, o que geralmente resulta em baixa driving pressure. E aqui ocorre um paradoxo. Como a hipoxemia é profunda devido ao aumento do shunt intrapulmonar, o intensivista acaba se afobando e usando níveis muito elevados do PIP no ventilador, o que resulta em comprometimento hemodinâmico e falência de órgãos, e leva a um círculo vicioso que muitas vezes resulta em morte. É nesse ponto que a monitoração individualizada e o uso de estratégias de ventilação protetoras fazem a diferença. A monitoração individualizada apoia uma ventilação segura e eficaz, ao mesmo tempo em que proporciona visibilidade, precisão e individualização à beira do leito, beneficiando médicos e pacientes. Ao lidar com casos similares, o uso da tomografia por impedância elétrica mostrou que, na realidade, os pacientes precisam de uma redução da PIP. Essa necessidade é absolutamente contraintuitiva, tendo em vista a grave hipoxemia em andamento. Surpreendentemente, a PIP foi reduzida às vezes em níveis abaixo do recomendado pela tabela PIP-FiO2 proposta pela rede ARDS-NET. E o resultado foi que todos os pacientes apresentaram melhora na mecânica e troca de gases, um efeito paradoxal, mas muito benéfico para os pacientes. Ainda segundo o professor Amato, outro problema frequente nesta condição é o uso de ventilação não invasiva sem monitoramento adequado. Também nessa situação, a monitoração individualizada pode ser utilizada para identificar problemas na dinâmica e na distribuição da ventilação, para que os cuidadores possam identificar precocemente os pacientes que necessitam de ventilação invasiva e paralisia muscular, evitando outro círculo vicioso no qual os esforços respiratórios do próprio paciente acabam por lhe causar inflamação pulmonar.